Quarteto Sinistro. Não temerás o espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Salmos 91, 5-7. Essa foto, embora a ciência diga que não se trata de um fenômeno, circulou na internet com a legenda alusiva aos versículos do Salmo 91. O fotógrafo realmente registrou com um clique a melhor expressão da confiança na proteção citada pelo salmista, a qual não se pode dar outro nome a não ser milagre. O Salmo 91 é, sem sombra de dúvida, uma das mais belas páginas da Bíblia, e quando lido de forma penitente, tem servido para vivificar esperanças perdidas e alentar novas expectativas. Não é sem motivo que ele é um dos preferidos em nossas Bíblias abertas nas estantes. Sempre foi bem-vinda a ideia de ter um Deus de prontidão, atento à nossa segurança e de olho nos inimigos e perigos à nossa volta. Nós cremos em um Deus, Senhor do Universo, onipotente, que domina soberano sobre o macrocosmo. Mas quando estamos doentes ou angustiados, queremos que Ele deixe tudo para estar ao nosso lado. Talvez o principal motivo dessa esperança, mesmo para aqueles que não são católicos, seja a forte influência que a doutrina dos anjos da guarda tem disseminado há séculos. Essa é uma doutrina bem afeita ao enredo do Salmo, posto que contempla os nossos mais íntimos anseios. Não somente os cristãos de hoje, mas os judeus antigos, quando liam esse Salmo, pensavam a mesma coisa. Essas promessas são para mim. Quando ouço certas músicas do repertório gospel e sermões de pastores televisivos, tenho que confessar que é uma grande tentação pensar como seria bom se não fosse assim, que crendo em Jesus não há tribulação que resista, que trabalheira me pouparia aceitar que o certo é o toma lá da cá. Eu iria acreditar que é pela força dos blindados e pelo extermínio dos criminosos que a paz viria a se estabelecer. Mas se não é assim, qual é a vantagem de ser cristão? Ou pelo menos, qual é a vantagem de ser cristão quando não se pensa dessa forma? Quando eu leio que o Salmo fala do livramento e da recompensa de um justo, na hora da aflição, imagino ser eu esse justo, porque me identifico plenamente com a pessoa para quem as promessas se dirigem. Porém, em uma leitura meticulosa, tenho que reconhecer que esse justo é alguém com quem não tenho qualquer semelhança, e que das tais promessas, de forma alguma sou digno. Mas quando me dou conta que o homem mais justo que já viveu não foi agraciado com livramento algum, pelo contrário, em vez de cair em 1000 ao seu lado e 10.000 à sua direita, ele foi o único atingido, aí mesmo que a certeza de ser indigno das promessas acaba de vez com qualquer esperança. Por esse motivo é que temos que estar atentos a esses dois momentos da leitura bíblica. Um é a hora do refúgio na aflição, de buscar consolo na tribulação e livramento nas tentações. O outro é a reflexão madura, da avaliação do concreto, de meditar na mensagem que a Bíblia quer nos revelar por meio das experiências de pessoas que levaram Deus a sério e que não o buscaram somente nas horas das suas necessidades individuais. Pois pode muito bem ser que todas essas evidências juntas não expressem a verdadeira intenção da mensagem do Salmo em questão. E é esta pandemia mundial que vai lançar luzes que evidenciarão uma preocupação bem maior nesse contexto do que o livramento de um indivíduo, por mais justo que ele possa ser. Ela vai se mostrar ser também uma boa hora para fazermos uma abordagem mais meticulosa, o que nos levará fatalmente a controvérsias que, embutidas no texto sagrado, irão bater de frente com a nossa visão das promessas de Deus, a nossa esperança quanto à chegada do reino dos céus e com as nossas expectativas de livramento individual. Nós estamos acostumados a pensar que os autores bíblicos abusaram da licença poética, que as palavras usadas por eles são apenas figuras de linguagem e que não devem ser interpretadas literalmente. Pressupomos que são expressões que o autor do Salmo se valeu para dar poesia e riqueza ao texto. Tomemos como exemplo o Quarteto Sinistro, o espanto noturno, a seta que voa de dia, a peste que anda na escuridão e a mortandade que assola ao meio-dia. Seria natural que fizéssemos associação com os elementos atuais. O espanto noturno poderia muito bem ser o overnight,
aquela desvalorização da moeda que corroía o nosso dinheiro da noite para o dia. Quem viveu os tempos áureos da inflação no Brasil deve se lembrar bem disso. A seta que voa de dia pode ser uma bala perdida, por que não? Todos esses elementos podem ser identificados no mundo atual com as ameaças iminentes com as quais convivemos. Mas com uma ressalva, todos eles teriam causas naturais. Situações que com um jeitinho, com boa vontade e com uma certa seriedade poderiam muito bem ser resolvidas. Mas nem todos os cristãos pensam assim. Para os de espírito exaltado, essa pandemia tem por trás forças malignas agindo negativamente contra a humanidade. Já os naturalistas dizem que tudo faz parte de uma vingança que a mãe deles, natureza, quer infligir contra os abusos da exploração dos recursos naturais. Por outro lado, os fundamentalistas bíblicos asseguram que é praga divina pelos pecados da humanidade. Todas essas pessoas pensam de forma semelhante ao que pensavam as pessoas na época do salmista. Se vivêssemos aquele período da história, qualquer um de nós temeria, e temeria muito, a simples menção do quarteto sinistro. Os babilônicos, egípcios, assírios, gregos e romanos formaram civilizações infinitamente superiores, mais influentes e muito mais poderosas do que a dos judeus. Seus deuses eram adorados em templos tão maiores e tão mais suntuosos que faziam o templo de Salomão parecer um conjugado do subúrbio. Mas todos esses povos, por mais avançada que fosse a sua tecnologia, por mais poderosos que fossem seus exércitos, por mais suntuosos que fossem seus templos, não temiam nada numa escala tão exagerada quanto o temor que tinham do quarteto sinistro. Embora a seta fosse uma arma conhecida, está representada no texto como algo que não se sabe sua origem nem o seu destino. O Salmo fala do terror que ataca traiçoeiramente à noite, da peste que se aproveita da escuridão para se alastrar, da epidemia que faz estragos horrendos em plena luz do dia. Não fala nada de acidentes habituais ou de doenças corriqueiras, mas de algo que tem sua origem em feitiços que evocam demônios terríveis, que nem todo poderio militar, nem toda riqueza, nem toda ciência poderiam sequer aplacar. Quanto mais avançada a civilização, tanto maiores eram seus temores. A verdade é que eles viviam sob o signo do medo. Qualquer maldição, qualquer mau agouro, qualquer palavra hostil era uma porta escancarada para a entrada do quarteto sinistro. Na tentativa desesperada de afastá-lo, faziam o impensável. Usavam amuletos, faziam mandingas e praticavam toda uma sorte de rituais caros e complexos, que lhes consumia tempo, dinheiro e muitas vezes a própria saúde. E o que é pior, consumia também muitas vidas de crianças inocentes. Somente por esses dados podemos constatar que não se tratava de um mal comum ou de uma ameaça banal, mas o mais completo horror do desconhecido, o pavor diante do indiscriminado poder que os demônios supostamente possuíam. Neste clima instaurado de terror é que se revela o verdadeiro sentido deste inspiradíssimo salmo. Por meio destes elementos é que se pode mensurar a força dessas palavras. Quando o salmista declara que o esconderijo do Altíssimo e a sombra do Onipotente são suficientemente poderosos para cancelar todas as maldições passadas e presentes e anular todos os maus agouros conhecidos e desconhecidos, e que aquele que confia em Deus não tem por que temer o espanto noturno, nem ficar acuado por causa da seta que voa de dia, muito menos perder o sono por causa da peste que caminha na escuridão, ou ter crises de pânico por causa da mortandade que assola ao meio-dia, o faz confrontando o senso comum e contrariando todas as crendices vigentes, afirmando categoricamente que os demônios não são reais, não têm poder e, portanto, nada podem contra o justo de Deus. Tentemos imaginar a revolução que isso causou, que alívio propiciou a vida daquelas pessoas. Projetemos o sentimento de segurança que lhes foi investido quando passaram a pensar no alcance universal das palavras do salmista. Se esse salmo promoveu uma tremenda reviravolta na vida daquelas pessoas, imagine o revertério que ele não causaria em nós e no mundo à nossa volta. O salmo fala de um fiel a Deus que está ameaçado de todas as formas e por todos os lados. O que não é para nós, como cristãos, o problema. O cristianismo de hoje não está sendo ameaçado, a não ser por ele mesmo. Pelo contrário, é uma potência bem ameaçadora. Talvez seja por isso que tenhamos criado um universo paralelo,
onde o cristão imagina ser o único objeto do amor de Deus. É por isso que nas orações pedimos tanto para que Jesus volte, que venha buscar sua igreja e queimar no lago de fogo e enxofre todos aqueles que não creem como nós cremos. Muitos de nós estão se empenhando em fazer com que as palavras desse salmo comuniquem exatamente o oposto do que elas querem comunicar. Para essas pessoas, o salmo adquiriu a fama de oração poderosa e de escudo de proteção. Consideram que nele existe uma salvaguarda oculta, que para usufruí-la é bastante que o carreguemos conosco escrito em um pedaço de papel, tatuado em nossos corpos, ou mesmo que fique aberto em nossas estantes. Ou seja, conseguimos transformar uma poderosa arma contra a superstição em um amuleto. Muito distante dessa conclusão, o Salmo não se propõe a ser livramento para todos os males, mas sim livrar aquele que habita os esconderijos do Altíssimo de todas as maldições, inclusive aquelas que têm origem nas crenças predominantes. Mas isso ainda não é o pior. A mensagem de livramento do Salmo é atualíssima e não ficou confinada àquela época ou circunstância. O poeta de Deus ainda nos fala que precisamos de livramento de temores nos dias de hoje. Já paramos para pensar que para muitos povos do Oriente Médio, o espanto noturno somos nós, o mundo cristão? Que as setas que voam sobre suas cabeças a qualquer hora do dia ou da noite, sob a forma de mísseis teleguiados por tecnologia de ponta, têm origem e têm destino? Que pestes foram disseminadas em nome da ciência e que dizimaram por inteiro tribos africanas? Não seria crucial mudarmos o enfoque que estamos dando ao Salmo para assegurar que nesse mundo nenhuma pessoa tenha que viver sob o signo do medo? Não seria primordial fazer com que os nossos quartetos ou quintetos deixassem de ser sinistros e passassem abertamente a trabalhar para que a paz seja uma realidade para todos? Os cristãos do primeiro século, apesar de viverem acuados por nações que concebiam a possibilidade da paz unicamente por meio da morte dos inimigos, entenderam que as promessas contidas na Bíblia não eram exclusivamente para eles, mas sim para toda a humanidade. Entenderam que a sombra do Altíssimo paira sobre todo o universo visível e invisível, e que não temos para onde fugir de sua face ou nos ausentarmos da presença do seu Espírito. E quando as nações gastam a maior parte dos seus orçamentos em proteção e segurança, o salmista vem e diz que Deus nos dá tudo isso de graça, que não precisamos fazer nada, que não precisamos ter mérito algum. Mas como é difícil aceitar o amor gratuito de Deus? Como é mais difícil ainda aceitar que Ele é incondicional para todas as pessoas, de todas as raças, de todas as tribos, de todas as línguas e de todas as nações. Ângelus Silésio, um místico do século XVII, resumiu o enfoque da mensagem do Salmo 91 em um pensamento bem pequeno, mas profundamente pertinente para os nossos dias. Se nesse mundo um paraíso não puderes encontrar, não existe chance alguma de um dia naquele entrar. Este salmo foi atribuído a Davi, mas ele descreve situações que só foram vividas em Israel na época do exílio babilônico. A história se repete, pois quando os profetas anunciavam as promessas de Deus, as nações vizinhas ficavam sonhando com elas, mas o seu próprio povo não lhes dava a atenção devida. Se esse vídeo chamou sua atenção de alguma forma, aproveite para comentar, inscrever-se no canal, compartilhar com amigos e deixar seu like. Obrigado por nos assistir até o final.